Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui mais fortes do que nunca para partilhar com você a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é da vontade de Deus que você seja feliz, que você fique bem. A gente sabe que a vida não é um mar de rosas. Nós temos momentos na nossa vida em que nós rimos, em que nós nos alegramos, mas temos momentos também na nossa vida em que nós nos entristecemos, em que nós choramos com determinadas situações que acontecem conosco. Mas o mais importante é você estar fortalecido na palavra de Deus para que você venha enfrentar tudo aquilo que vier pela frente. É ou não é verdade? Por isso que a gente está aqui passando fé para você, passando espírito para você, dando força para você através desse trabalho online da Igreja Cristã Nosso Rei. E a gente quer muito que você fique bem, independente da sua religião, independente de quem seja você. O importante é você crer em Deus e crer em Jesus Cristo, porque somente através dele a gente pode alcançar paz para o nosso coração. Essa é a verdade. Eu tenho uma palavra aqui que eu queria dividir com você, mas antes eu queria que você partilhasse esse vídeo, enviasse para os seus amigos, enviasse para os seus colegas, né? Se você faz parte de algum grupo nas redes sociais, você pode partilhar nesse grupo, ou na sua própria rede social você pode partilhar também, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você e vai também ajudar essa pessoa com quem você vai partilhar esse vídeo, tá? Hoje eu vou ler o Salmo 15, porque é uma pergunta, e eu quero ler o Salmo 15 aqui com você, meditar. São 5 versículos, e o que a gente pode aprender com isso aqui? Eu queria que você fizesse isso, tá bom? Vamos lá. Salmo 15, está escrito assim: o verdadeiro cidadão dos céus. É o título desse salmo, né? Todos nós somos cidadãos, não é assim? Por exemplo, eu sou cidadão brasileiro, existe o cidadão português. Posso dizer que cada país tem os seus cidadãos, né? Por exemplo, existe a cidadania. Eu tenho a cidadania espanhola, porque vivi muitos anos lá. Então, ser cidadão é o seguinte: você pertence àquela nação, você pertence àquele país, você faz parte, melhor, você faz parte daquela nação, você faz parte daquele país e você é cidadão daquele país. Muito bem. Mas só que quando nós nos entregamos para Deus e decidimos andar com Cristo, você sabe que Jesus, ele veio do céu com uma missão de morrer por nós e nos salvar. Nos salvar de quê? Ontem nós não falamos da porta estreita? Jesus falou assim, ó, entrem pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. Então, Jesus desceu do céu com a missão de nos salvar, de nos livrar da perdição, que é daquilo que é o pior que está por vir. Essa é a verdade. Muito bem. Então, Deus nos dá o direito de nos tornar cidadãos do reino dos céus. Cidadãos dos céus. Ou seja, nós temos o direito, Deus nos dá esse direito, através de Jesus, de fazer com que nós sejamos cidadãos do reino dos céus. Mas para que isso venha acontecer, não é só você dizer assim, não, eu acredito muito em Deus. Muito bem. Eu tenho muita fé em Deus. Muito bem. Mas só que dizer que acredita em Deus, ou ter fé em Deus, isso é muito superficial. Por quê? Porque quando nós nos entregamos para Deus de verdade, Ele espera algo de nós. Deus espera de mim, espera de você ações e atitudes que demonstrem essa entrega. Não é verdade? Por exemplo, quando uma pessoa diz para você assim, poxa, eu te amo. Quando ela diz, eu te amo, então você espera, por exemplo, dela
atitudes que demonstrem esse amor, atitudes no dia a dia. Atitudes no dia a dia. Não é assim que funciona? Muito bem, porque se uma pessoa diz eu te amo, mas ela te maltrata, ela não te dá atenção, ela não cuida de você, ela não se importa com você, ela não está nem aí para o que você pensa, não está nem aí para o que você fala, você vai chegar à conclusão que esse amor não é verdadeiro, que esse amor é falso. Então no Salmo 15, fala sobre quem vai habitar, ou quem é o cidadão do reino dos céus, quem é o cidadão de Deus, do reino de Deus. Aí diz assim, Senhor, disse Davi, foi Davi que escreveu esse salmo, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem vai habitar contigo? Quem vai habitar no lugar que o Senhor tem preparado? Aí diz assim, aí vem a resposta, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. 3 coisas. Aquele que anda sinceramente, aquele que pratica a justiça e aquele que fala a verdade no seu coração. Então Deus espera que eu e você sejamos sinceros. Você vê que se existe uma coisa que Davi era, que o rei Davi era sincero. Tudo que existia no seu coração, ele falava com Deus. Ele não falava com Deus só quando tudo estava bem. Ele falava com Deus quando tudo estava mal também. Às vezes, a gente tem que falar com Deus quando tudo vai mal e quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem para agradecer, não é verdade? Mas quando tudo vai mal, a gente tem que expor o que está dentro do nosso coração. Tratar a Deus como um amigo verdadeiro que Ele é. Então, quando ele fala assim, aquele que anda sinceramente, ou seja, o seu andar é sincero, né? Existe uma sinceridade dentro da pessoa, ao ponto dela chegar diante de Deus e dizer as coisas que acontecem dentro dela. E não somente isso. Andar com sinceridade é andar também na pureza. É você ser uma pessoa pura. Por exemplo, uma criança, ela é sincera. O andar de uma criança, ela é sincera. E quando ela comete um erro, não existe maldade no erro que ela cometeu. Então a sinceridade, além da gente falar para Deus o que a gente sente, o que está dentro de nós, é também uma forma de andar na pureza. Andar sendo puro diante de Deus. Praticar a justiça, ou seja, nós vivemos o nosso dia a dia, nós lidamos com pessoas, lidamos com situações, e no nosso dia a dia nós temos que ter por hábito ser justos, porque Deus não anda com injustos. Deus não anda com aqueles que cometem injustiça contra o seu próximo, contra as pessoas. Não é verdade? Deus se agrada da justiça, porque Ele é justo. Então, olha só, a prática da justiça é fundamental para aquele que quer andar com Deus, para aquele que quer ser cidadão do reino dos céus, né? Do reino de Deus. Aí diz assim, e fala a verdade no seu coração. A verdade. Então você vê que a pessoa que é de Deus, ela fala a verdade, ou o candidato a ser cidadão do reino de Deus, ele tem que falar a verdade. A mentira não faz parte da sua vida. Quem fala mentira vive uma vida de mentira, vive uma felicidade de mentira, vive os seus dias em mentira. Aí diz assim, diz mais, aquele que não difama com a sua língua. Olha só, então você vê que tudo, para que você seja uma pessoa de Deus e cidadão do reino de Deus, tudo está relacionado à sua conduta, ao seu comportamento e não aquilo que você tem. Deus não fala assim, vai ser cidadão aquele que tem dinheiro, aquele que tem um nome importante da família, aquele que tem isso, que tem aquilo. Não, está relacionado à conduta e à prática das pessoas. Olha só como é importante. Por isso que para Deus, muito mais importante é aquilo que você é
do que aquilo que você faz. Por exemplo, a pessoa pode fazer caridade para muitas pessoas. Vai estar chegando a época de Natal. Então, começa a vir sobre o ser humano o espírito solidário. Dar uma cesta básica aqui, fazer isso, aquilo ali e tal, muito bem. Mas o fato da pessoa fazer obras de caridade ou fazer o bem em uma época como essa, natalina, etc., isso não conta para que você seja cidadão do reino de Deus. As obras não contam, tá? Mas o que conta é o que você é. Porque geralmente quem é, faz. Mas nem todo aquele que faz é. Vou repetir. Quem é cidadão do reino de Deus tem por hábito ajudar o seu próximo. Mas nem todo aquele que faz obras pelo seu próximo, ele é cidadão do reino de Deus. Por quê? Porque ele pode fazer caridades, mas no seu comportamento deixar a desejar. Não é verdade? Por exemplo, de que serve a pessoa amar todo mundo e não amar a Deus? Então a gente tem que entender que Deus, ele fala que o cidadão do reino de Deus, ele vai ser cidadão pelo comportamento que ele tem, pela conduta que ele traz, pelo que ele é no seu coração. Olha só, aquele que fala a verdade em seu coração, aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Sabe aquela pessoa que ela tem o seu caráter, ela não se vende, ela não se rende, ela não se corrompe, ela não aceita prejudicar uma pessoa justa, ou ela não faz nada de mal para outras pessoas. Sabe aquela pessoa que dentro dela está o bem, em fazer o bem para as pessoas? Muito bem. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Ou seja, a pessoa, quando ela é justa, quando ela pratica a justiça, não é verdade? Porque a gente tem um alarme dentro de nós. Sabe qual é o alarme que a gente tem? Dentro de nós é a nossa consciência. Quando você faz algo errado, a sua consciência grita com você. Ela fala com você. A não ser que ela já esteja cauterizada, né? Tem pessoas que a consciência já está entenebrecida. Ela faz o mal e faz mesmo, e ela tem até prazer em fazer o mal. Mas a pessoa, por exemplo, na maioria dos casos, quando a pessoa faz algo errado, ou quando ela pratica uma injustiça contra alguém ou algo errado, imediatamente a sua consciência avisa. Olha, isso aqui está mal. E ela, se ela tem a sensibilidade, e se ela quer ser um cidadão do reino de Deus, então o que ela faz? Imediatamente ela muda a sua postura, imediatamente ela corrige aquilo que ela fez. Por quê? Porque ela entende que ela é uma cidadã do reino de Deus, um cidadão do reino de Deus, um cidadão dos céus. Um cidadão dos céus é aquele que pertence a Deus, é aquele que pertence a Cristo. Então, se você está assistindo essa mensagem agora, se você diz assim, poxa, bispo, eu queria saber o que eu faço para que Deus habite dentro de mim, para que eu esteja com Deus. O que eu faço para Jesus fazer parte da minha vida? Claro, você tem que começar a entender, ter esse entendimento aqui. E a consequência disso, você começar a se voltar para Deus e saber, né, quais foram as instruções que o Senhor Jesus ele deixou. Porque Jesus é o rei. Ele é o rei, ele que vai reinar. Ele vai reinar sobre os seus, sobre o seu povo. E se eu quero fazer parte do povo que Jesus vai reinar, eu tenho que saber que tipo de conduta. Eu tenho que me preparar agora. Eu tenho que me preparar agora, eu tenho que mudar agora, eu tenho que agir agora. Porque para chegar lá,
A gente tem que mudar, a gente tem que agir. Poxa, a Bíblia fala que os mentirosos, que os covardes, que os homicidas, não é? Que fala de todo tipo de pessoa que não vai entrar no reino dos céus, que não vai entrar no reino de Deus. As pessoas que não têm parte. Então, eu tenho que ver se as práticas que eu tenho feito, aquilo que eu tenho praticado, se tem feito de mim um cidadão do reino de Deus, um cidadão dos céus, ou se tem feito de mim uma pessoa que não vai ser cidadão dos céus. E é muito fácil de identificar isso, é só você olhar para a sua conduta, para o seu comportamento, só olhar para aquilo que você tem feito e para aquilo que você é. Então, se você diz, bicho, mas eu quero mudar, o que eu faço? Mude. Faça o contrário. Ó. Em vez de andar na falsidade, no engano, ande na sinceridade. Em vez de ser malicioso, seja puro. Em vez de praticar injustiça, seja justo. Em vez de falar mentiras, fale sempre a verdade. E não fale... Aqui fala assim, ó, e fala a verdade no seu coração. Pior do que mentir para as pessoas é mentir para si mesmo. Mentir para si mesmo. Faça tudo o contrário. Ó. Aquele que não difama com a sua língua. Então, se você difama, tem por hábito falar mal das pessoas, difamar, não faça mais isso. Aqui, ó. Nem faz mal ao seu próximo. Se você faz mal ao seu próximo, não faça mais mal ao seu próximo. Quer dizer, e por aqui vai. Então a gente tem que fazer justo o contrário, né? Da falência da moral humana. Essa é a verdade, porque a moral posso dizer que da humanidade em si tem estado falida. Porque hoje em dia, o que é certo, as pessoas consideram errado. Ridículo, né? E o errado, hoje, é visto por muitos como bonitinho. Não é verdade? Hoje em dia os valores estão trocados. Então Deus, ele traz para ele vai fazer de você um cidadão dos céus pelo que você é, pela sua conduta, pelo seu caráter e pelo seu comportamento. Se você investe aí, a sua vida vai mudar. Tá certo? A mudança que Deus faz é de dentro para fora. A mudança interior traz frutos no interior. Essa é a verdade. Então, se você quiser mesmo ser esse cidadão do reino, o cidadão dos céus, que é o cidadão de Deus, então faça isso. Faça para que Deus ele venha cuidar de você. Esse tipo de mudança se chama conversão, né? Conversão. Você se converte a Cristo. Quando eu me converto a Cristo, eu começo a seguir as instruções que Jesus falou. Eu começo a aceitar o discurso do Senhor Jesus. E dizer, poxa, realmente o que Jesus falou faz todo sentido e a partir de hoje eu vou fazer o que ele diz. E você começa a colocar em prática. E você começa a ver resultados na sua vida. E você começa, meu Deus, a saber que é maravilhoso seguir e obedecer o Senhor Jesus. Então faça isso, gente, tá bom? Eu vou fazer uma oração e a gente já vai terminar o nosso vídeo, mas eu quero que você guarde isso. Eu quero ser cidadão do reino de Deus. Lê esse salmo aqui depois. Lê esse salmo aqui, porque ele é muito forte. Deixa eu ver aqui só uma coisa, só para a gente já concluir. Só um minutinho, gente. Só para a gente ver. Olha só que legal. Na tradução da linguagem de hoje, diz assim: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Aí fala assim, versículo 2: Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. E ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete,
mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros. Não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Tá vendo? Então, sempre vale a pena a gente fazer aquilo que Deus orienta. Siga isso. Siga isso. E você vai se sentir bem e você vai ter a certeza de que Deus está feliz com você. Tá bom, pessoal? Vamos orar. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra, por essa direção, porque nós queremos ser cidadãos dos céus, queremos pertencer a Ti. Não somos órfãos, temos um Pai, um Deus que cuida de nós, como o Senhor disse, um Pai nosso que estás nos céus. Então, meu Pai, nós te entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E eu te peço, meu Deus, ajuda essa pessoa que me assiste a mudar naquilo que o Senhor deseja que ela mude. Tem pessoas, meu Pai, que estão precisando de Ti, precisando ser reconstruídas no seu interior, reconstruídas no seu ser. E eu sei, meu Pai, por experiência própria, que só o Senhor pode reconstruir uma vida, um coração, o interior de uma pessoa. É o Senhor, meu Pai, que convence uma pessoa, por exemplo, que pratica a injustiça a se arrepender e de não fazer mais aquilo que ela vinha fazendo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abre os olhos dessa pessoa para que ela possa se voltar para Ti e se entregar para Ti de todo o coração. Que ela possa aceitar ao Senhor Jesus como Filho de Deus, aquele que morreu pelos pecados e aquele, meu Pai, que nos dá a oportunidade de nos redimir e de estar na sua presença. Eu te agradeço, meu Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas que se entregaram para Ti. Mas te agradeço também pelo que o Senhor vai começar a fazer agora na vida dessa pessoa que ora comigo e que na sinceridade do seu coração que se entrega para o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado. Muito obrigado pela Tua presença e muito obrigado por se importar com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós sejamos sim cidadãos dos céus, que vive uma vida correta, que procura fazer a Tua vontade, que procura viver uma vida afastada do que é mal, mas abraça a Tua palavra, os Teus ensinamentos e a Tua direção, porque é isso que queremos ser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga assim seja e graças a Deus. Amém. Pessoal, graças a Deus, a gente vai terminando aqui o nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que o que a gente leu aqui hoje, segunda-feira, possa ajudar você, tá bom? Olha, deixa eu falar para você uma coisa. Deus não está procurando pessoas perfeitas e nem o trabalho da Igreja Cristã Nosso Rei é uma fábrica de santos, porque santo é Jesus e perfeito somente Deus. Então, todos nós estamos sujeitos a cometer falhas e erros, não é verdade? Mas a diferença é que quando a gente comete uma falha ou um erro, a gente tem um Deus para conversar e também para confessar. A conversa nos faz sentir bem quando nós falamos com Deus como quem fala a um amigo. E a confissão tira de nós todo o peso. Mas, bispo, então eu tenho que me confessar para você? Não, você tem que se confessar para Deus. Faça isso. Abra o seu coração. Pode ser que você se sente triste, angustiada por tanta coisa que você tem guardado aí dentro de você. Então fale para Deus. Faça uma oração. Jesus falou assim, se você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Porque o teu Pai vai te ouvir. E Ele vai te recompensar. Ele vai te responder. Então, não tenha nada no seu coração
que te incomode, ou que fique aí, sabe, aquela angústia. Não, bota para fora. Se você quiser um dia ligar para mim, conversar, quer um atendimento, uma orientação e uma ajuda, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Eu sempre deixo o nosso telefone, como coloca aí agora para você, e a gente sempre deixa o nosso contato aqui pela página para que você entre em contato com a gente. Então, se você quiser conversar, falar, a gente está aqui para falar do que quer que seja, para ajudar você a ficar bem com Deus, para que você venha se tornar um cidadão ou uma cidadã dos céus, porque essa é a vontade de Jesus, porque Jesus quer que você viva com Ele eternamente. Você sabe que a gente está envelhecendo, a gente está ficando velhinho, não é? Poxa vida, a vida tem esse processo todo. Então, um dia a gente não vai mais estar aqui. Então, a gente tem que trabalhar agora para que a gente venha viver no reino do Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, que Jesus seja o nosso rei e que nós sejamos povo exclusivo dele, tá bom? Então vamos praticar isso, vamos viver a nossa fé, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua semana, e se você também, quero agradecer as pessoas que têm contribuído, e se você quiser contribuir com o trabalho da Igreja Cristã Nosso Rei, de uma forma voluntária, se você diz assim, bispo, eu quero ajudar de uma forma econômica, sendo dizimista desse trabalho ou sendo ofertante desse trabalho. Está escrito na Bíblia que todos nós, cada um, deve contribuir segundo o proposto no seu coração. Então, se você se propõe em ajudar esse trabalho, né, a gente tem um trabalho aqui na Ilha da Madeira, nos reunimos todas as quartas e domingos no Hotel Orquídea, na sala de conferência. Você pode estar conosco, você que é aqui da ilha, você pode estar conosco nessa quarta-feira, ouvindo a palavra de Deus, buscando o Espírito Santo, fortalecendo a sua fé. E nos domingos pela manhã também você pode estar conosco. Então a gente paga ali, por exemplo, um aluguel, que é a sala que a gente aluga, por exemplo, mês de dezembro já está alugado. Nós pagamos, temos esse compromisso. Além do compromisso de visitar as pessoas, porque aqui na ilha fazemos muitas visitas, temos o gasto, temos o combustível, etc. e tal. E também os anúncios que a gente faz pela internet, fora as pessoas que nós ajudamos à medida que o Espírito Santo mostra, a gente vai ajudando algumas pessoas. E Deus, graças a Deus, tem nos ajudado nisso. Então, pessoal, se você quiser abraçar a nossa causa, ser um voluntário, Deus ama quem ajuda com alegria, é um detalhe. Com alegria, se você quiser contribuir com essa causa, abraçando a nossa causa, se você tenha essa alegria no seu coração em falar assim, bispo, um dia eu quero ver as portas da Igreja Cristã Nosso Rei abrir aí na Ilha da Madeira, abrir aqui no Porto, um dia eu quero que esse trabalho venha desenvolver. Então a gente tem que ir colocando a nossa semente. E os nossos dízimos, as nossas ofertas voluntárias são sementes que vamos plantando e Deus, na sua infinita misericórdia, abençoa aqueles que fazem isso de coração. Tá bom? Então, se você quiser ajudar, entre em contato conosco, que a gente coloca, envia para você os dados direitinho, tanto da conta, como também do envio que você pode fazer se você está fora de Portugal. E se você está em Portugal, a gente tem uma conta onde as pessoas, graças a Deus, e que Deus as abençoe, têm feito isso de uma forma voluntária, convencidas por Deus e de coração elas têm feito isso, tá? Pessoal, uma boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a sua vida e na quarta-feira, às 22 horas, a gente volta aqui com todos vocês falando da palavra de Deus. Fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima.